E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só porque esse é o ponto-chave que todo mundo tem que entender. Se os russos se sentem de tal jeito, esses daqui também se sentem. Só que aí eles também têm medo. Mas tinha assessores naquela época que falaram pro Bill Clinton, cara, isso aqui vai dar problema, porque em algum momento a Rússia não vai ter mais um bêbado à frente, vai ter um cara que vai pedir essas esferas de influência de volta. Havia pessoas, e eu acho que o Bush, por exemplo, em 2008, né, acho que foi Bucareste, né, com a conferência, que falou publicamente, a Ucrânia poderia entrar na OTAN, né? Só que sem alinhar com os outros membros da OTAN, então não havia uma disposição inteira. E foi o pior dos momentos, porque a Ucrânia se sentiu empoderada, começou a falar, Rússia, o que você quer? Porque eu tenho amigos poderosos agora, olha aqui. Só que a OTAN não estava preparada para entrar, para aceitar a Ucrânia, então, e gerou uma preocupação em Moscou, que pode ser não legítima. Mas... Não, eu acho que é legítimo você estar preocupado com a sua segurança, porque você se sente cercado. Só que isso serve para os dois lados. Então, mas aí tem, esse é o ponto. Volta e assim, e tem um detalhe ainda mais grave, porque se a gente relativizar isso, é comparar coisas que não são comparáveis. E o medo daqui eu sou livre e quero continuar sendo livre. Sim, eu só digo... E o daqui não. Eu só digo, havia pessoas nos anos 90 que diziam... Já previram. Isso aqui vai tudo bem, tudo bem. Então, mas assim, se a gente retirar o elemento e tratar que a expansão da OTAN e a expansão da União Europeia é uma expansão equivalente a uma expansão soviética e russa, a gente tirou a peça central da diferença dos dois lados. Peraí, acho que são duas coisas diferentes. O que a gente tem que entender é que Rússia e Polônia, Ucrânia, estão jogando jogos diferentes. O que está em jogo com relação à Rússia é a sua sobrevivência como potência. O medo dela dos Estados Unidos, a expansão americana para leste, é o medo de isso violar o status dela como potência. É claro que a Rússia tem medo de ser invadida, você pode extrapolar isso para várias coisas, mas eu acho que o que no limite está em jogo, voltando à honra, ao ressentimento, é justamente... Nós estamos falando de honra, então. Sim. Agora, o que acontece? Polônia, Ucrânia, Romênia, todo mundo tem medo da Rússia. Óbvio. O Paraguai tem medo do Brasil. O México tem medo dos Estados Unidos, por razões óbvias, né? Você é o vizinho menor num jogo em que você tá ali na fronteira. Pode ser engolido. Agora, o que acontece? Vou pegar um exemplo que talvez seja o exemplo que resolve em parte o nosso dilema aqui, que é esse aqui, Finlândia. O que acontece com a Finlândia? A Finlândia sempre foi um limite muito sensível para a Rússia. Porque, por exemplo, as invasões nazistas, elas aconteceram aqui na Escandinávia também. Né? Então, o que acontece? A Finlândia ela era o último limite de uma defesa da Rússia. Depois os nazistas invadiram por baixo, mas essa parte de cima, muito perto de São Petersburgo, que está mais ou menos aqui, era muito importante. Então, aqui não então o que tá bem aqui na pontinha. Então, o que acontece? Na visão russa, o que se chegou com relação à Finlândia poderia se aplicar a outros países, que é o que a gente chama de finlandização. O que é a finlandização? É você, por força de lei, garantir que esse país vai manter uma certa neutralidade frente aos blocos concorrentes. Então a Finlândia, ela não entrou para a União Europeia, a Finlândia não entrou para a OTAN. Mas a Finlândia está na União Europeia. Não. Depois. Durante a Guerra Fria. Tudo bem. Naquele momento da expansão... Isso? Ela não decidiu, ela impôs. Na conferência... a Rússia impôs. Não. Na conferência, no fim da guerra, conferência de Alta, que foi até na Polônia a conferência, houve uma negociação entre as três grandes potências na época, que era o Churchill, o Roosevelt e o Stalin. E eles falaram, olha, esse pedaço aqui vai ser neutro. Isso aqui vai ser esfera de influência, isso aqui vai ser neutro. Sim. E essa mesma receita da neutralidade poderia ser aplicada para outros países. O que significa essa neutralidade? Significa que você assegura, por força de um artigo da Constituição ou qualquer coisa, que esses países não ingressarão numa aliança militar do outro lado. O problema é que, depois que a União Soviética acabou,
virou o oba-oba, porque a Rússia estava fraquíssima. Não tinha ninguém para cobrar. Não tinha ninguém para cobrar. Os Estados Unidos, o Clinton, inexperiente, um cara que queria construir um mundo... Gente, a auge da globalização, aquela coisa, né? Os Estados Unidos estavam com aquela coisa meio imperial. Eles falaram, não, beleza, vamos expandir democracia, expandir aliança militar e tal. E a Rússia, inclusive, discutiu isso nos anos 90. A Rússia um dia vai até entrar para a OTAN. Isso. É? Não, tinha gente... Eu lembro em 2004, participei de uma conferência e gente falando da Rússia entrando na União Europeia. Então, isso mostra, para mim, isso é um exemplo claro de que o que nós estamos falando nós queremos incorporar numa nova lógica de funcionamento. Qual lógica? Democrática. Uma lógica pacífica. Tem um ponto muito importante que você não trouxe aqui. Os finlandeses foram invadidos pelos russos em 1939, na Guerra do Inverno. E assim, vieram massivamente, do mesmo jeito que está acontecendo aqui, e apanharam, perderam. A Finlândia perdeu 11% do seu território, mas... os finlandeses conseguiram vencer os russos. Então, assim, não dá pra dizer, não, fizeram um acordo. Fizeram um acordo, não. Eles foram lá, tentaram invadir e perderam. Aliás, tem E os finlandeses sofreram, porque falaram assim, como é que eu luto com uma coisa desse tamanho gigante na minha fronteira? Eles recuperaram depois ou não? Não, eles continuaram independentes. A Finlândia conseguiu a sua independência. Os caras de esqui. Uma força militar ínfima de esqui lutando contra tanques russos. Que, aliás, e venceram a guerra. Desde essa invasão veio o conceito do coquetel Molotov. Isso. Surge aqui. O chanceler russo Molotov, então, era o que a população finlandesa usava para atacar de uma forma bastante básica os invasores, e chamando isso de coquetel Molotov em honra ao chanceler russo. Tem, além da Finlândia, tem outro exemplo que é a Áustria, que não se juntou à OTAN, que meio que buscou ser um ator meio neutro. O problema hoje, é claro, a partir dessa situação, com todo mundo com medo da Rússia, querendo se juntar aqui, inclusive com esses comentários que eu considero um pouco perigosos, né, de dizer, venha para fazer parte da União Europeia. Agora, não sei se seria factível finlandizar, de certa maneira, a Ucrânia, que já chegou num ponto em que você tem as principais cidades bombardeadas pela Rússia, e agora você chegar e dizer, olha, o Zelensky hoje falou, a Ucrânia precisa aceitar que não fará parte da OTAN. Pode ser que a OTAN falou, amigo, você vai ter que abaixar um pouco sua retórica, porque você está... você está deixando, você está levando a nossa população ocidental de delírio, né? O Zelensky virou assim, querendo dar prêmio Nobel, etc. O próprio Macron agora, né? A gente se veste igual o Zelensky, com um moletom no palácio, etc. Mas ele talvez diz, olha, isso aqui está atrapalhando tentativas de chegar num acordo. Não sei, é interessante, a gente não sabe por que o Zelensky falou isso hoje. Pode ser uma sinalização aos russos que pode não envolver cessão de território. Não dá para saber. Eu acho que os bombardeios vão continuar, porque talvez a questão crucial pro Putin nem sequer é tanto OTAN. Ele quer dominar esse espaço aqui, mesmo a Ucrânia dizendo não vou fazer mais parte da OTAN. Para ele quer que aquilo faça parte, mas aí, formalmente... Se ele quer dominar isso daí, independente da OTAN, o argumento da lógica de que ele está se sentindo cercado porque a OTAN está chegando na fronteira dele não serve. Mas é por isso então nós temos que entender, nós temos que assim, ou a gente vai falar que ele está cercado e realmente a Ucrânia é o problema, e aí ele vai perder, a Rússia vai deixar de existir porque a Ucrânia passou e virou uma democracia, se juntou à União Europeia e está com a aliança militar do Ocidente democrática, aí essa conta não vai fechar. Mas o próprio discurso do Putin mudou. O Putin, originalmente, ele batia muito na tecla da OTAN, ameaçando a Rússia, etc. Claro, quando ele começa a guerra e fala que a Ucrânia não existe como país independente. No ano passado, ele escreveu esse texto, que é o tal do Mein Kampf. De novo, eu não quero banalizar, porque Mein Kampf é outra coisa, mas quando se compara o texto que o Putin escreveu, em um artigo de próprio punho, sabe-se lá, mas quando ele escreve esse negócio dizendo Kiev é a mãe de todas as cidades russas, a Ucrânia nunca foi um país, ela sempre foi parte da Rússia. Então, mas isso não é a OTAN. Não, então, mas sim. Esse argumento é um argumento de 2021. Sim. O Putin mudou a chavinha. Não. Poucos dias antes da invasão, ele virou e falou assim, não existe nação ucraniana. Exato. A nação ucraniana é a nação russa. Não existe Estado ucraniano. Os ucranianos nunca existiram, eles são uma extensão da gente. Exato. Isso não é um argumento de estou cercado pela OTAN.
Então, mas ele entendeu? Mas ele mudou. Assim, tipo, a gente Mas a pode gente- fazer exercício de querer descrever o que supostamente o Putin acha, que como tá a falando Rússia se agora? sente. Falou que mudou o discurso agora. Então, de um ano para cá, o argumento principal é a Ucrânia não existe. Isso. E isso não é um É argumento de claramente OTAN, entendeu? É isso que eu tô falando. argumento mais Imagina um imperialista. ucraniano ouvindo isso. Né? Claro, que paradoxalmente, obviamente, e aí o que a gente comentou aqui, né? Subestimou o nacionalismo ucraniano. Eu acho que também pode... Sabe, Eu acho que o Ocidente errou, ao meu ver, e aí a Alemanha teve um papel, me parece, péssimo, ao garantir que se preservasse uma relação cordial e funcional econômica com a Rússia depois da invasão da Crimeia. Eu acho que o que a gente está vendo agora, essa resposta, É reflexo? deveria ter... Sim, porque o Vladimir Teve em Putin 14, né? invadiu a Crimeia, E o nada Ocidente mudou. não conseguiu fazer nada. nada, em parte também, porque eu lembro disso Então, porque... mas aí a pergunta é, o que o Ocidente iria fazer Então, poderia fazer o que está fazendo hoje. com as sanções? Sim. Para deixar muito claro. Mas Você cruzou uma por linha, exemplo, porque você a mesmo- linha já foi cruzada há Mas 8 anos você, atrás. você mesmo há pouco falou assim, as sanções talvez podem empurrar o Putin Não, eu não tô... para uma situação Pode ser. pior. Eu confesso assim, eu olhando assim sociedades sob sanções, né? Cuba, Irã, Coreia do Norte, todos esses países de alguma maneira ou outra eles passam por uma situação de isolamento e os governos até podem se fortalecer, não no sentido de fortalecer os países passam por momentos de Fortalecer muita o poder fragilidade. do- Irã, mas- Radicaliza o poder. radicalizam, né? Porque, enfim, o que você vai fazer? Você está isolado, etc. Então, não estou dizendo assim que o Putin vai cair. Eu acho que ninguém nem consegue eu prever. não né? acho que isso eu a só, gente pode só saber acho isso. que Eu só acho que a situação dele vai ficar uma pior. das razões, eu infelizmente concordo. Da Uma das guerra. razões que pode ter incentivado, claramente, porque a linha foi cruzada em 2014, a invasão Isso. aconteceu. Ou seja, mas aí, então, mas só vamos para voltar no raciocínio inicial. só para dizer, assim, então essa linha foi cruzada e eu acho que o Vladimir Putin talvez não compreende mais como as democracias funcionam, que lideranças são profundamente suscetíveis à mudança da opinião pública. A Alemanha disse até um mês atrás, armas para a Ucrânia jamais. E aí tem Mudou. E mudou, né? em 5 cidades, 250 mil pessoas na rua dizendo, gente, isso é inaceitável, etc. Assim, todo mundo que eu conheço na Alemanha foi para a rua. E pessoas que jamais... né? E de repente tem... Então eu acho que também houve talvez um erro de cálculo por parte do presidente por estar bastante isolado. Eu acho que o Então, Putin... mas peraí. Tem um ponto aí que ele é bastante importante para tudo que a gente está falando agora. Você virar e falar assim, o Ocidente errou em deixar ele passar batido com a anexação da Ucrânia. Não, eu estou dizendo... Da Crimeia. Da Crimeia. Eu tô dizendo, parte da explicação pode ser esse. Então, mas agora, aí, não mas se a necessariamente quero explicação dizer for que... essa... Não, mas isso Não, não eu tô dizendo necessariamente que é você. Eu tô dizendo que existe esse pra- argumento. Mas não necessariamente quer dizer que ele vai além do que ele vai hoje. A gente não sabe. Mas Isso ele quer foi. Aí isso a Nesse gente caso, sabe. Nesse caso, Isso a gente sim. sabe que ele foi. Sim. Ele foi lá e anexou isso. Sim. O Ocidente não fez nada. Aí ele partiu para cá. O Ocidente não fez nada. Agora ele tá Sim. brigando aqui em tudo. E agora você já E fazendo. aí, assim, e a gente começou essa conversa. Economicamente. A gente começou essa conversa falando o seguinte: não, pode dar tudo. E o que eu tô dizendo é, dá tudo, ele não vai parar. Baseado no quê? Simplesmente nos Não, passos mas históricos. Mas o que ele recentes. quer depois da Ucrânia? O que ele quer? É. Ele pode querer a Polônia. Será? Dominar a Polônia? Botar um regime Bom, com fantoche certeza, da Polônia? Não esse vejo. daqui ele quer. Pode ser. Esse daqui ele quer. É Esse mesmo? daqui ele pode querer. Não, mas A Moldávia ele quer. Porque se a gente volta no argumento de que o problema com a Ucrânia é um problema de que a Ucrânia nunca deveria ter existido porque ela é Rússia, esse argumento ele não se generaliza para nenhum outro Calma, país. mas o problema não é só esse. O problema é, para mim, a razão pela qual o Putin está fazendo o que ele está fazendo é simples. Ele quer recriar o Império Russo. Mas o Império Russo Na nunca frase chegou dele. aqui. Não, o Império Não. Soviético. Não, mas o O Império... Império Soviético chegou e ocupou até aqui, até metade daqui. Mas então, assim, a maior tragédia do Será? século... A frase dele a frase famosa, a maior tragédia geopolítica do século XX é o fim da União Soviética. O Putin está numa missão
de recriar um império. Esta é a minha leitura. E o contraponto que eu estou fazendo aqui, os argumentos que eu estou trazendo são... você não consegue explicar, apesar dele falar. É contraditório. Falar, é a OTAN. Mas depois aí na hora que é da guerra, não. É porque eles são meu povo irmão e eles não são independentes. Você percebe que nada justifica e os passos dele é aqui, é aqui, é aqui, é aqui agora, é aqui... Assim, mas o que falta a gente entender que... Aqui, aí você traz o exemplo da Finlândia. Fala, pô, mas ele já invadiu a Finlândia e perdeu. Então, assim, para onde a gente olha, tem um problema claramente de aceitação de eu não serei um império de novo. Mas agora